Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje o livro lá em Filipenses capítulo 4, versículos de 5, 6 e 7. Eu trouxe para nós pensarmos sobre a paz em tempo de crise ou em tempo de pandemia. Filipenses capítulo 4, de 5 a 7. Tendo paz em tempo de pandemia. Diz assim a Sagrada Escritura: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu comecei pensando sobre o que eu queria pregar em num contexto de que, diante de todas as situações que nós estamos enfrentando, nós não deveríamos desistir, mas continuar, né? E pensamos que a vida cristã é uma vida de ação. Mas durante o tempo em que eu estava me preparando para isso, eu me senti muito incomodado, achando que ainda não era essa a mensagem que o Senhor queria para nós. Mas antes nós precisamos ser preparados sobre que nós precisamos ter paz. Nós precisamos estar bem para que possamos exercer as atividades, aquilo que o Senhor nos deixou como a ordenança para nós fazermos. Então eu pensei, e me veio à mente esse texto de Paulo, a carta de Filipenses, trazendo então para esses irmãos um alento, uma palavra que os fortalecesse diante das adversidades que eles estavam enfrentando. Não são as mesmas que nós estamos enfrentando, mas a palavra do Senhor é a mesma. E ela, assim como agiu naquele tempo, ela age nos nossos dias. Assim como foi com aqueles irmãos lá nessa igreja em Filipos, assim será com nós também em nossa igreja hoje. Porque o mesmo Deus que inspirou o apóstolo Paulo, que falou a estes servos há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que está hoje aqui, falando contigo e falando comigo. É o mesmo Deus que atua em todo o tempo, e não há tempo para o Senhor. E as palavras do Senhor permanecem para todo sempre. E por isso eu pensei nisso, pensei nessas palavras do apóstolo Paulo para nós nessa noite, diante do que nós estamos enfrentando. Esse mês fez aniversário a pandemia. Há um ano nós estamos vivendo essa situação toda. E tem sido para todos nós um desafio enorme, que tem levado muitos a experimentar sentimentos e dores que jamais haviam pensado em sentir. No início de março, parecia que essas coisas eram distantes de nós. Mas como temos visto que isso tem se intensificado, e cada vez mais a dor bate em nossa porta, cada vez mais a dor está presente em nossas vidas. E nessas 3 semanas, como a igreja tem sofrido, como nós temos sofrido com tantas pessoas adoentadas, com irmãos perdendo parentes, pais, filhos, sendo levados cativos dessa doença. Não poderíamos deixar de ainda falar e pensar no nosso tempo. Essa é uma responsabilidade de todo aquele que sobe ao púlpito para pregar o evangelho do Senhor, tem que pensar no seu contexto, no seu tempo. O nosso tempo é um tempo de pandemia, é um tempo de dor, é um tempo em que as pessoas têm sentido coisas que jamais pensariam em sentir. Eu, no meu trabalho, ouvindo pessoas, é notória ver a dor alojada em corações de pessoas. Alguns perderam parentes, mãe, primos, tios na mesma família. Essas pessoas, quando falam desse tempo, falam com profunda dor. Alguns até se sentem culpados, porque pegou a sua mãe e levou no momento de vacina, quando ela volta, ela já estava com febre.
Então, quando nós estamos diante dessas pessoas, nós precisamos ter a palavra do Senhor para trazer a palavra que acalma o coração, que traz certeza ao coração dessas pessoas, que essas coisas não estão acontecendo aleatoriamente, mas o Senhor tem ciência de todas elas. Tenho que dizer para essas pessoas que Deus, acima de tudo, é Deus, que Ele controla todas as coisas e nada passa desapercebido aos teus olhos, aos olhos do Senhor. Alguns têm apresentado reflexos de desânimo causado por essa doença. Muitos, a fé está sendo abalada e parece que a esperança tem se transformado em desesperança diante dessas notícias cada vez mais ruins, diante de muitas incertezas que estão diante de nós. Muitos estão na esperança de que essa vacina seja segura e eficaz, que imunize a todos e nos livre desse mal. Mas aí que está a grande questão, a nossa esperança não está nessas ações profiláxicas deste tempo dos homens, mas na ação eficaz do poder de Deus. As palavras do apóstolo Paulo nos trazem um alento e esperança para nossos dias. Esse texto é para nós, para a nossa vida, onde a ansiedade, a dúvida batem a nossa mente e o nosso coração a respeito de qualquer coisa que seja, mas principalmente diante de tudo que pelos quais nós temos passado. As palavras do apóstolo Paulo, assim como trouxe esperança para aqueles irmãos na época lá em Filipos, esta palavra é para nós, para nos trazermos esperança de vida eterna, nos fortalecer a nossa fé e não deixarmos fraquejar diante dessas coisas que abalam o nosso coração ou que tentam permear nossa mente. Portanto, eu quero apresentar para vocês 4 verdades nesse texto, nesses 3 versículos. A primeira verdade é que em tempos de pandemia nós podemos viver a paz. Como? Primeiro, perto está o Senhor. No versículo 5, no final do versículo 5, diz: perto está o Senhor. Quando Paulo está se referindo especificamente sobre esta situação, que perto está o Senhor, ele está falando àqueles irmãos que o Senhor não iria demorar a voltar. A vinda do Senhor estava próxima, o Senhor voltaria, mas precisamente Paulo está dizendo: olha, este mesmo Senhor que nós cremos hoje, que Ele ressuscitou, Ele foi para junto do Pai, Ele vai voltar. Essa é a certeza, porque o Senhor está perto de voltar. Portanto, o que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos é que eles não se deixassem viver dentro de uma ansiedade, que a ansiedade tomasse conta dos seus corações, e essas ansiedades pela volta iminente de Cristo, querendo que Cristo voltasse logo, os levassem a excessos, que eles viessem ser conhecidos por toda aquela sociedade como pessoas que vivem moderadamente. E esta moderação é pela certeza que nos seus corações o Senhor está perto. Meus irmãos, que esses irmãos fossem conhecidos porque a moderação refletia a evidência da paz de espírito. Sob hipótese alguma, eles poderiam se mostrar ansiosos, porque o Senhor, além de estar próximo no sentido de vir, o Senhor estava próximo no sentido de estar perto mesmo. O Senhor estava nos corações deles. Meus irmãos, não podemos nos deixar também, sob hipótese alguma, que essa pandemia nos leve à ansiedade, que esta ansiedade possa nos levar a perder a paz, que possa destruir a fé que nós temos. Pelo contrário, essa pandemia deve ser para nós entendermos que o Senhor está conosco e é Ele que tem nos sustentado. Não é só a proximidade da vinda de Cristo, mas é a certeza que Deus, Ele está conosco. O Senhor é o nosso Emanuel, o Deus conosco. E eu sei que todos aqueles pelos quais já passaram por alguma aflição, como necessita de alguém que possa estar ao seu lado, possa trazer a palavra de segurança. Eu lembrando agora de um relato da filha de Riba, ele disse que naquele primeiro dia, quando o Riba foi internado,
ele pediu que a enfermeira segurasse em suas mãos. Ele até disse: se você parece muito com minha filha, segure em minhas mãos para me dar força. Meus queridos, o Senhor Deus é que nos dá força. O Senhor está perto de nós. O Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Emanuel. Como diz o salmista, perto está o Senhor de todos os que invocam, e todos os que invocam em verdade. Diz ainda o salmista: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para conosco, porque nós somos fruto da criação do Senhor, obra das mãos do Senhor. Somos suas criaturas, nós somos feitos para o seu louvor e para a sua glória. E o Senhor jamais iria nos abandonar, meus irmãos. O Senhor está perto de nós. Essa é a certeza que deve estar em nossa mente e em nosso coração. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Olha só que palavra profunda que nos traz a certeza que o Senhor é que está conosco a caminhar todos os dias. É o Senhor é que vai nos levantar se de alguma forma os nossos pés vacilarem ou se de alguma forma nós estivermos abatidos, mas o Senhor vai nos sustentar. Salmo 145, você pode ver isso nos versículos 18, versículo 9 e versículo 14. O Senhor está perto de todos os que invocam, aqueles que invocam em verdade, assim nos diz o texto. Parece que nesse tempo é que, de fato, nós somos medidos por uma régua que se chama crise. E é nesse tempo em que nós temos percebido, de fato, se nós cremos ou não que o Senhor está perto. Só nesses tempos de crise que nós vamos enfraquecendo e o Senhor vai nos fortalecendo. Porque quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque o Senhor está agindo em nós. Quando o nosso orgulho toma conta de nossa vida, o Senhor não pode se agigantar em nós. Porque o velho homem está se evidenciando. Queridos, diante de uma pandemia, nós devemos nos humilhar. Porque perto está o Senhor para nos socorrer. O Senhor é que vai nos levantar se em algum momento estivermos abatidos. O Senhor é que vai nos sustentar se os nossos pés vacilarem. Essa é a primeira verdade. Nós podemos gozar a paz em tempos de crise, em tempos de pandemia, porque o Senhor está perto de nós. Segunda verdade está no versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, nós devemos apresentar ao Senhor. É possível vencer a proposta da ansiedade, meus irmãos, e caminhar por fé. É possível. E o Senhor nos deu uma ferramenta poderosa, um canal de livre acesso a Ele, por meio da oração. Como nós muitas vezes desperdiçamos isso, como nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas, é esta comunicação com o Senhor através da oração. Esse versículo nos dirige a uma vida livre da ansiedade pecaminosa, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos. É esse versículo que nos conduz a entender que tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos, nós não precisamos ficar ansiosos. O Senhor suprirá aquilo que nós de fato precisamos. Então Ele nos dirige a nos livrar desses caminhos pecaminosos que nos conduz pela ansiedade a afrontar a bondade do Senhor e mesmo duvidar da nossa fé em relação ao Senhor. Nos diz que nós devemos levar a Deus tudo em oração. O que precisa ser é que nós precisamos levar ao Senhor aquilo que nós precisamos, tudo, todas as coisas. As muitas notícias que nós estamos recebendo, que são arrasadoras, que nos fazem, por alguns momentos, sentir medo, isso nós devemos apresentar ao Senhor, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. O salmista, agora no Salmo 34, nós lemos agora, diz: busquei ao Senhor, verso 4, e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. No verso 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meus irmãos, como nós precisamos ser como o salmista.
apresentar ao Senhor de forma com fé, e Ele nos livrará de todo mal, de todo medo. O salmista, no verso 4, no Salmo número 4, verso 1, diz: quando te invoco, responde-me. Ó Deus, minha justiça, na minha angústia, tu me aliviastes. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. É uma verdade diante de nós. O Senhor está perto e o Senhor quer ouvir as nossas súplicas. O Senhor quer ouvir o que passa em meu coração, o que passa em seu coração. E, portanto, o que nós precisamos fazer é nos comunicar com o Senhor através da sua palavra, através da oração. Irmãos, quem garante a paz que nós precisamos para viver, só o Senhor é capaz de garantir. Só o Senhor é capaz de nos dar. Ele é a paz. Busquemos ao Senhor em oração e o Senhor nos dará a paz para andarmos, ainda que seja por caminhos tortuosos, difíceis de trilharmos. Como diz o salmista, Ele me conduzirá para pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Penso que uma das lições que nós estamos aprendendo nesse período, pelo menos isso eu tenho pensado a respeito, é orar mais ao Senhor. É depositar a nossa confiança através da oração ao Senhor. Meus queridos, a oração é muito mais do que a atitude de fechar os olhos ou mesmo dobrar os joelhos. É um ambiente onde nós encontramos o Senhor, onde aprendemos a reconhecer quem é Deus e quem somos nós. O Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e que nós não somos nada, que dependemos, carecemos do Senhor, precisamos da sua misericórdia, e como nós precisamos da sua graça, porque a graça do Senhor ainda é maior do que a vida. A oração é o limiar, o lugar que dá acesso à intimidade com Deus. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos nos apossar. Junto o Senhor está de nós, e Ele quer nos ouvir. Apresentemos a Ele as nossas súplicas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que o Senhor está a nos ouvir. A terceira verdade é que mesmo diante do caos, as nossas orações serão ouvidas e nós teremos que ser gratos ao Senhor. A gratidão, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de crise, nós precisamos apresentar ao Senhor. Então, gratidão, mesmo diante dessa situação, é uma verdade que nós precisamos entender pela palavra. Nossas orações devem ser acompanhadas das ações de graça. Alguém traduziu esse versículo de maneira maravilhosa. Diz: ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. Vou repetir. Ansioso por nada, orando por tudo e agradecido por qualquer coisa. A chave desse versículo para nós é essa tradução. Meus irmãos, a vida do crente deve refletir a gratidão a Deus por tudo que o Senhor já fez por você, na certeza que Ele continua fazendo e com a convicção de que Ele continuará a fazer. Essa é a vida do crente. Deve ser isso a nossa vida. Nós devemos andar nesse trilho, gratos ao Senhor, porque o Senhor sempre fez. Gratos ao Senhor, porque o Senhor continua a fazer nos nossos dias, está fazendo agora, e que o Senhor continuará a fazer por toda a eternidade. Porque Ele não abandona os seus, mas pelo contrário, o Senhor está perto, o Senhor nos conduz, e o Senhor estará conosco para todo sempre. É pelo agir de Deus que nos permite estar aqui, meus irmãos. Eu aqui com o Ministério de Música, você em sua casa. Nós estamos conectados através de uma tecnologia que nos permite ainda a participar e comungar da mesma palavra. Isso nós devemos agradecer ao Senhor. Em tudo dai graça, significa que seremos, meus irmãos, provados. E como ser agradecidos ao Senhor diante de provas como essa, quando nem tudo vai bem para a gente,
quando a gente tem um sobrinho, quando a gente tem a mãe, quando a gente tem um pai, quando a gente tem um irmão, um amigo querido, em situação muito grave. Ainda assim, os nossos joelhos devem ser dobrados em gratidão ao Senhor. São nesses momentos que mais reconhecemos quem é Deus para nós. São esses momentos de prova que nós saberemos quem é Deus para nós, se nós temos convicção de que Deus é tudo isso que nós falamos, de que Deus é esse Deus altíssimo, poderoso, Rei, governador do universo. E se de fato esse Deus governa nossas vidas. São justamente nesses momentos que somos mais confrontados com a nossa convicção de fé. Se de fato nós cremos, se realmente confiamos em Deus, o destino das nossas vidas. São nesses tempos de pandemia, meus queridos, que é um divisor de águas, se somos provados para ser aprovados, se somos provados para sermos reprovados. Tempos como esse nos levam a definir de que lado você está. Porque a vida cristã, ela é radical. Não dá para ficar em meio termos. Ou nós confiamos no Senhor, depositamos nossa vida diante dEle, ou nós, de fato, não confiamos nele. Nesses momentos, meus irmãos, saberemos se somos capazes de dizer a Deus o que o salmista no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Fale bem, ó minha alma, ao Senhor, e fale bem do seu santo nome. Porque há quantas pessoas agora, nesse momento, diante de uma situação complicada, estão maldizendo ao Senhor. Numa mesma família, um reconhece que o Senhor é Deus, é o Senhor da sua vida, enquanto o outro reprova o Senhor, condena o Senhor, coloca a culpa sobre o Senhor a respeito do que nós estamos vivendo. É nesse tempo que nós vamos saber se de fato Ele é Deus para a nossa vida, se Ele é o Altíssimo, se nós podemos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é uma verdade para nossas vidas. E eu vou concluir com a quarta verdade para nós nesse texto. Diz, a quarta verdade é: a paz de Deus protege o coração e o pensar. Está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é atribuída somente a Deus, meus irmãos, porque se trata de uma qualidade espiritual que nos é divinamente dada pelo Espírito Santo. É essa paz que as pessoas não vão conseguir entender, como que no momento de velório, as pessoas estão ali cantando, exaltando, glorificando a Deus. Como no momento de um culto fúnebre, as pessoas ainda agradecem a Deus por todas as coisas. Consiste essa paz da relação da comunhão de Deus por meio de Cristo em nossas vidas, nos reconciliando. A paz que protege a nossa vida vem daquela cruz que Cristo carregou, que Cristo se lançou sobre ela, gratuitamente por mim e por você. Essa paz advém deste sacrifício perfeito. Essa paz que excede o entendimento das pessoas, só pode vir de algo que é sublime, que não está nessa condição em que nós vivemos, nessa matéria ainda sujeita ao pecado, mas é uma paz que vem do Santo Espírito. Meus irmãos, a paz que excede o entendimento, porque não sabemos como, muitas vezes nós não sabemos, como nós estamos agindo diante de uma situação tão calamitosa, mas ainda estamos felizes assim, no sentido de glorificar a Deus, porque Ele nos está permitindo nos conduzir.
E às vezes não sabemos como isso se dá. O agir de Deus tira a ansiedade que destrói a nossa alma e acalma a nossa paz e nos dá a paz, a sua paz, a paz que o mundo não conhece. Como o Senhor disse aos seus discípulos, a minha paz vos dou, não essa paz que o mundo tanto oferece a nós, que é apenas um paliativo. Meus irmãos, esta paz está fora do alcance do nosso entendimento, ou do entendimento de muitos, que ainda não têm a consciência da presença e dos efeitos que o Senhor produz em nossas vidas quando nós assim nos dedicamos como seus servos, numa relação de pai e filho, de intimidade, de conhecimento do Senhor. A paz é perfeitamente real, a despeito de não podermos compreender, meus irmãos, como ela pode subsistir até mesmo quando um crente está sob circunstâncias tão difíceis. A paz que o Senhor nos dá enfrenta todas as circunstâncias, sejam elas as mais complicadas, as mais difíceis de se encarar. A paz de Deus guarda os corações, os nossos corações. Essa é uma certeza que nós temos que ter nesse texto, essa é uma verdade. A paz de Deus guarda os corações que podemos também relacionar com a alma, meus irmãos. A mente e coração. Isso nos leva a crer que a paz de Deus protege não apenas o pensar, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, as nossas faculdades mentais, mas também o que vai em nossos corações, as nossas emoções. Assim, um verdadeiro homem de Deus é guardado pelo poder pacificador de Deus. Ainda que o homem mortal, o homem exterior, mortal, venha sofrer por toda sorte de dificuldade, a paz de Deus guardará o homem interior, este homem que é imortal. Podemos então entender que a paz age como uma sentinela de Deus para guardar o nosso homem interior. Ainda que tudo esteja desmoronando em volta de você, ainda que todas as perspectivas ou probabilidades digam que não vai dar, que é para você desistir, que é para você fraquejar, quero dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento dos homens, ela protegerá as tuas emoções e o teu pensar. Nós temos uma mente de Cristo, meus irmãos, transformada pelo Senhor. A paz que enfrenta essa pandemia advém disso, do conhecimento do Senhor, do que o Senhor já agiu na tua vida, da certeza que Ele está perto de você, que Ele ouve as tuas orações, que guarda o teu coração e tua mente. Irmãos, eu quero finalizar dizendo que essas verdades bíblicas possam nos ajudar nesse tempo de tanta angústia, de tanta aflição, de tanto sofrer, de tanta adversidade. Nós temos que viver a certeza que o Senhor está perto de nós, que nós não estamos sós, mas nós temos a companhia do Senhor. Que muitas vezes nós pensamos que é como diz aquela ilustração, que só aparecem as minhas pegadas, mas é porque na verdade não são as tuas pegadas, é do Senhor que está te sustentando, te carregando. Nós podemos viver essa certeza que o Senhor é conosco, está perto. Ele é um Deus de amor, que em todo o tempo nós podemos buscá-lo em oração, com gratidão, confiando que o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que essas verdades possam estar em nossa mente e permear o nosso coração da certeza que o Senhor é contigo, irmão. Que o Senhor não te abandonará, mesmo que você esteja diante de situações complicadas. O Senhor te fará andar por cima das águas. O Senhor te fará atravessar desertos. O Senhor te conduzirá às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Vai te levar certo, que por mais que tudo possa parecer acabado, não está. O Senhor é contigo. Que o Senhor te fortaleça,
Que o Senhor seja exaltado na tua vida e que nós possamos confiar plenamente que Deus nos dá a paz em todo o tempo. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de juntos refletirmos na tua palavra, Pai, em 4 verdades que nós podemos trazer para as nossas vidas. Que o Senhor está perto, que o Senhor ouve as nossas orações, que nós devemos e podemos ser sempre gratos pela tua bondade e pela decisão que o Senhor toma sobre as nossas vidas, porque sempre a tua vontade é boa, sempre a tua vontade é perfeita, sempre a tua vontade será agradável. E também que o Senhor é que guarda a nossa mente e o nosso coração. Pai, recebe os nossos louvores, recebe este culto, recebe tudo aquilo que nós fizemos aqui com uma expressão de gratidão ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.